Uh, Antes de mais, boa tarde. Portanto, eu sou o Luís Nunes, sou um vogal da direção da APDSI, portanto, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. E, antes de mais, queria dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e também aos participantes. Este já vai ser o 9º Meeton organizado pela APDSI, desta vez subordinado ao tema o ecossistema da saúde e a transformação digital. Portanto, a APDSI inaugurou este formato de eventos, que é exclusivamente digital, com o objetivo de, mesmo durante esta fase, conseguir reunir e debater alguns temas que estão na sua área de atuação. Os Meetons são eventos curtos, informais e direcionados para uma temática específica. São através desta plataforma, portanto, da plataforma Zoom, e com eles procuramos cumprir com o nosso objetivo de dar palco à partilha de experiências e de boas práticas. As áreas que a APDSI normalmente, ou que tem na sua atividade, prende-se normalmente com o debate, portanto, com a apresentação e debate de testemunhos de transição digital em diversos setores, nomeadamente na cultura, na democracia, na educação, na saúde, na economia, na energia, entre outros. Como eu já disse, este evento é subordinado ao tema Ecossistema da Saúde e a Transformação Digital, e vamos contar com a partilha de testemunhos do Dr. Luís Borges Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Dr. Luís Lopes Pereira, Country Director da Medtronic Portugal, o Dr. António Tavares, que penso que ainda não está presente, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e o engenheiro Luís Marques, da Amazon Web Services. Ok? Iria começar primeiro por falar de algumas questões mais da organização do próprio evento. A primeira é que no final vamos ter vamos passar todos os palestrantes para participantes, parecendo que a sessão expira, mas não é assim, certo? Isto porque no final gostamos que todos se vejam uns aos outros. O segundo ponto é que, obviamente, todas as questões ou comentários são bem-vindos. Pedimos que coloquem na área de perguntas e respostas e não no chat, portanto pode haver essa tendência, para depois, durante a fase de debate, podermos convidar convidar os oradores a responderem a essas perguntas. Depois, uma garantia que, de certo modo, gostaríamos de dar era que a divulgação que vamos fazer deste evento, vamos respeitar as opções de divulgação de imagem que foram tomadas por cada pessoa na inscrição, ok? Portanto, para dar essa confiança às pessoas. E agora, se me permitirem, vou fazer então, e vou ter que ler uma apresentação dos diferentes oradores, começando pelo Dr. Luís Borges Pinheiro, portanto, que é atualmente Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, é licenciado em Direito, com uma pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu pela Universidade de Coimbra, e exercia anteriormente as funções de Secretário-Geral Adjunto da Administração Interna, tendo a seu cargo, entre outros, a gestão do processo eleitoral. Desempenhou outras funções governativas, como foi Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, em 2019, foi chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros entre 2015 e 2016, foi chefe do Gabinete da Secretária de Estado da Modernização Administrativa e foi adjunto do Gabinete de Secretário de Estado da Justiça, tendo acompanhado de perto o desenvolvimento e implementação do programa Simplex e, particularmente, de medidas-bandeira como a Empresa na Hora, o Documento Único Automóvel e a Casa de Pronta. Foi secretário-geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e foi também, na Administração Pública, presidente do Conselho Diretivo do então Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, o ITIJ, gerindo todos os sistemas de informação dessa área governativa. Tem vários trabalhos publicados e foi orador em conferências nas áreas do processo civil, direito comercial, direito penal, registro e notariado, simplificação administrativa e justiça eletrónica.
Muito bem. Passando agora ao Dr. Luís Lopes Pereira, que é licenciado em Gestão de Empresas pelo ISCTE, iniciou a sua carreira na indústria farmacêutica, tendo desde sempre liderado equipas multidisciplinares em empresas multinacionais. Após ter sido diretor de marketing e diretor da divisão hospitalar dos laboratórios Abbott em Portugal, foi nomeado diretor-geral da mesma empresa na Hungria e posteriormente na Noruega. Regressou a Portugal como diretor-geral da Medtronic, multinacional norte-americana, líder mundial em tecnologia médica e há 9 anos consecutivos considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal pelo Great Place to Work Institute. Paralelamente, foi presidente da APORMED, Associação Portuguesa da Indústria dos Dispositivos Médicos, e atualmente faz parte da direção da mesma associação e do Health Cluster Portugal. Colabora em diversos relatórios e fóruns sobre saúde em Portugal, juntamente com universidades, empresas de consultoria e associações empresariais. Passo agora então ao engenheiro Luís Marques, licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem mais de 20 anos na função de arquiteto de soluções informáticas no fabricante, tendo colaborado com diversas empresas privadas portuguesas e com organismos da administração pública portuguesa. Pai de um rapaz e 2 raparigas, 19, 14 e 2 anos, conseguindo, no mesmo, misturar programação Java com o mais velho, exercícios de língua inglesa com a do meio e mudar a fralda a mais nova. Isto foi a apresentação. Portanto, eu penso que ainda não temos o Dr. António Tavares, portanto, se calhar vou avançar com o lançamento do mote. Aqui já uma questão. Ok. De facto, há aqui uma pergunta se ser Luís é uma condição para ser orador. Sim, nós reparámos que isto era o meeton dos Luís, era o evento dos Luís, e pronto, mas não foi propositado, acabou por ser assim. Muito bem. Depois, portanto, retomando o tema deste meeton, portanto, o ecossistema da saúde e a transformação digital, eu lançaria aqui um primeiro mote e depois iria colocar algumas questões específicas a cada um dos nossos oradores. Portanto, a cooperação entre o ecossistema alargado da saúde e os atores da economia digital permite escalar a inovação tecnológica na prestação de cuidados de saúde, apostando na prevenção da doença e na gestão da saúde e do bem-estar ao longo da vida. Como podemos garantir que as TICs na saúde são uma realidade das unidades de saúde e no dia-a-dia das pessoas para gerir e monitorizar de forma ativa a sua saúde? Como centrar a informação no cidadão? E o que é que isso significa para os diferentes atores no ecossistema da saúde? E qual o papel da transformação digital nesse objetivo, sobretudo considerando a aceleração recente motivada pela pandemia associada ao Covid-19? Portanto, este seria o mote principal desta sessão de hoje. E eu agora começaria pelo Dr. Luís Góes Pinheiro, com experiência, com uma pergunta mais dirigida, portanto, dentro deste mote que foi colocado, em que lhe perguntava, os SPMS têm tido um papel essencial na introdução das TIC nos estabelecimentos de saúde do SNS e também, não só no SNS, também na definição e disponibilização de soluções transversais, muitas vezes comunicantes com os outros atores do ecossistema da saúde. Estou a pensar na prescrição eletrónica, estou a pensar na plataforma de dados em saúde, e outros exemplos com certeza existirão. A pergunta que lhe fazia era como é que vê o papel da SPMS, ou dos SPMS, na transformação digital de todo o ecossistema da saúde, a qual, como já afirmei, foi acelerada pela pandemia. É mais um orquestrador, é um regulador, ou pelo contrário, é alguém que está mais presente a desenvolver soluções, a entregar soluções. Era um pouco este o tema que eu lhe lançava nesta primeira pergunta. Muito bem, muito boa noite, já é noite, não é? Sim. O outono já nos traz a noite às 6 da tarde. Muito boa noite a todos, aos Luíses que estão aqui, aqueles que nos estão a ver. Espero que o critério do nome tenha estendido à audiência, não é? Portanto, este encontro de Luíses que nos traz aqui a esta hora. E pronto, respondendo à sua pergunta, e até de uma forma muito direta, porque acho que é uma pergunta muito interessante.
Na verdade, eu acho que o papel de uma entidade com as características da SPMS, no setor em que se insere, acho que não pode ser outro que não seja um papel duplo. Ou seja, por um lado, tem que ser produtor daquela que é, eu diria, a infraestrutura central, o coração dos sistemas de informação da área da saúde, e esses têm necessariamente que passar por uma necessária, evidente e quase obrigatória uniformização, e depois, evidentemente, permitindo e até incentivando e regulando a existência de soluções com outras origens e com outras fontes, até porque este ecossistema tem que ser um ecossistema cada vez mais dialogante, mas não necessariamente unitário, por assim dizer. Ou seja, o que é importante é que haja regras de diálogo e que os diversos sistemas que se ocupam por questões muito setoriais tenham capacidade de interoperar com aquele que é o coração do sistema de informação da área da saúde. E porquê é que é relevante haver um coração tendencialmente uniforme? É não só relevante haver um coração tendencialmente uniforme, eu diria que nem é necessariamente gerido pela SPMS. É mesmo a existência de algo tendencialmente uniforme no coração do SMS. Uma das dificuldades maiores que eu tenho enfrentado desde que cá cheguei tem sido a da adoção de medidas transversais. Sempre que é necessária uma ação que implica transversalidade, é ou impossível de atingir no curto espaço de tempo, e a pandemia veio mostrar a urgência de ações rápidas, céleres, ou passível de atingir com soluções paralelas face àquelas que estão construídas, com todos os problemas que daí decorrem e todo o atestado até de incapacidade ao que temos instalado. E isto resulta exatamente da forma como o ecossistema está montado, que é um ecossistema que nasceu e cresceu num contexto de fragmentado, com soluções para resolver, com soluções diferentes para resolver os mesmos problemas. Aliás, eu já passei por várias outras organizações da administração pública e acho que nunca estive em nenhuma que tivesse esta característica tão fragmentada, tão pouco uniformizada e com tão pouca vontade de se uniformizar. Agora, a verdade é que depois a necessidade acaba por forçar alguma organização. Mas importa só que eu interrompa só um segundo, desculpe, só para clarificar, e se calhar algumas pessoas da audiência também têm essa dúvida, que é, quando falo no coração uniforme, tinha dois temas. O coração, o que é? Estamos a falar de sistemas em si, ou estamos a falar de uma arquitetura de informação que tem que ser comum, com bases de dados que se calhar têm alguma informação partilhada, que é partilhável, como o registro de cultura eletrónica? Estamos a falar das duas abordagens, ou seja, evidentemente que tem que haver uma arquitetura comum, até para todos sabermos o que é que queremos, não é? Isso é uma evidência, mas tem mesmo que ter uma infraestrutura depois tecnológica, ou seja, temos que os sistemas de informação têm que ter uma base comum, porque na verdade isso tem inúmeras vantagens que eu posso começar a explicar, quer dizer, esta heterogeneidade de sistemas que servem exatamente as mesmas funções. Quando diz uma base comum, só para clarificar, está a falar, portanto, havia um sistema clínico que é igual nos centros, em todos os centros de saúde, em todos os hospitais, portanto, é isso que estamos a falar. Okay. Exatamente. Que tem uma base comum que permite, por exemplo, aos profissionais de saúde circularem entre eles sem ter dificuldades de relacionamento, que permite qualquer alteração feita a nível nacional aplicar-se imediatamente em todo o lado, sem ter que andar a fazer. Evidentemente que há sempre outros caminhos, mas são mais demorados, de criar soluções para que uma solução seja interoperável em todos os sistemas, que cumpra exatamente as mesmas funções, volto a dizer, mas que, na verdade, implica sempre uma intervenção casuística em cada sistema diferente. Evidentemente que a interoperabilidade é um caminho, mas é um caminho que não se consegue, muitas vezes, resolver com a estalar de dedos. E por isso é que eu acho, e volto a dizer, aquela que é a nossa visão é de criar um coração comum, uma base comum, mas uma base comum onde depois encaixam peças que podem ser diferentes e devem ser diferentes. Okay? E também sabemos, e isto passa-se na saúde, passa-se em todo lado. Quando nós cortamos a iniciativa local, a inovação é muito mais lenta. Quando nós não temos um braço central que, de alguma forma, garante uniformidade e homogeneidade na prestação do serviço,
também temos depois uma desigualdade gigantesca e temos deseconomias e perdas de energia no sistema muito significativas. E, portanto, eu volto a dizer, quer do ponto de vista da arquitetura tem que ser clara para todos, quer do ponto de vista das peças que se devem montar, volto a dizer, um coração comum e depois os órgãos esses sim devem promover eles próprios a inovação. Eu entendo, falando depois de coisas muito concretas. Acho mesmo que além disso, também digo já, e porque daí a importância disto que eu estou a dizer. Quando nós temos sistemas com as características daqueles que temos, torna muito difícil, por exemplo, passar de forma relativamente célere de uma infraestrutura local, como temos hoje, para infraestruturas centrais. Torna difícil, é impossível, quer dizer, eu não posso conviver com sistemas locais com determinadas características e fazer um sistema central que sirva ao país inteiro em paralelo, quer dizer, isso não é um absurdo, não é? Portanto, é mesmo difícil gerir um ecossistema com estas características, o que não significa, e volto a dizer, para resolver problemas específicos não possa haver sistemas pontuais que existam nos sítios e não existam noutros, quer dizer, isso, por mim, não vejo que, aliás, tendo em conta, olhando essencialmente para os hospitais, que são infraestruturas de uma dimensão tal que justifica e muito heterogéneos também, é que nós não temos que ter exatamente o mesmo modelo em cada hospital. Um Santa Maria não tem a mesma exigência de um hospital de dimensão francamente menor ou de um centro de saúde, como é evidente. Mas pode ter e deve ter o tal coração comum, a tal peça central de Lego, onde todas as outras encaixam, e essas sim podem ser diferentes, mas o coração tem que ser igual. É como os Legos, têm aquela base. Sim. Das peças. E depois, evidentemente, tem que haver regras, não é? A medida do encaixe tem que ser igual para todos. Todos temos que saber que, independentemente da peça que vem, ela encaixa, e aí entra a componente de regulação de que falava há bocado. Ou seja, e daí esta componente mista, ou seja, por um lado, tem que ser fornecedor do coração. Por outro lado, tem que ser capaz de definir regras para que as peças individuais, aquelas peças únicas, possam juntar em alguns pontos do sistema e possam dialogar com ele. Não podem ser impeditivas de uma mudança transversal ocorra, porque, na verdade, se o ventríloco for feito de uma maneira, com uma peça, a aurícula direita com outra, e por aí fora, nós corremos o risco de ter um coração que bate... O coração não funciona, não é? Descompassado, as arritmias podem ser demasiado frequentes e acabamos por ter a falência total do sistema, porque não podemos ter um coração a funcionar a diversas velocidades. Portanto, acho que tem que ser mista a abordagem. Estou a entender bem que, no fundo, está a defender um modelo parecido com aquele que aconteceu na PEM, não é? Porque existe uma aplicação que é do próprio SNS, que é usado nos estabelecimentos do SNS, ou nas unidades do SNS, mas depois é possível também existem uma série de aplicações privadas que são usadas em hospitais privados, em clínicas privadas. Portanto, é esse o modelo, se estou a entender bem. É um bom exemplo, é um bom modelo. Ou seja, pode perfeitamente haver um sistema transversal e até é mais do que isso. Ou seja, na verdade, podemos imaginar até mais do que isso. Ou seja, não é só poder os sistemas privados consumirem serviços desse sistema central, ou outros sistemas consumirem serviços desse sistema central. É mesmo haver componentes do sistema nas quais, por questões até de definição de prioridades, não há intervenção nem há uma resposta necessariamente da SPMS própria, não é? Ou seja, tem que haver a tal base que garanta que não se perde informação, por exemplo, e que a unidade de arquitetura e que garanta uma tal base comum que permita uma intervenção rápida no sistema para o que quer que seja. Porque hoje, volto a dizer, para cumprir exatamente a mesma função, existem sistemas que são completamente diferentes em unidades de saúde diferentes. E garanto-lhe que é muito difícil trabalhar com um sistema com estas características. Não quer dizer que não se consiga, mas a celeridade com que hoje em dia, não é só em época de pandemia, digo mesmo em termos gerais, o mercado exige, os utentes do SNS exigem uma velocidade que não é compaginável com toda a negociação associada e todo o trabalho associado à necessidade de compatibilizar essa heterogeneidade de sistemas para as mesmas funções e as necessidades do mercado. Portanto, é preciso definir qual é o nosso caminho, onde é que queremos estar e depois, evidentemente, deixar espaço para que outros apareçam nas áreas que não vão ter esse nível de ocupação, até por uma razão muito simples. Porque se nós exportamos a inovação, volto a dizer, ela é muito mais lenta. Nós gostamos dela. Mas não precisamos de que esse tipo de heterogeneidade depois contraria ela própria a inovação e a evolução.
de tal maneira onerosa, de tal maneira lenta, que torna praticamente impossível. Por isso, respondendo à sua pergunta, caminho duplo. Uma parte produtor, outra parte regulador. Ok, muito bem. Muito obrigado, acho que ficou bastante claro. Aproveito para dar a boa noite ou boa tarde ao Dr. António Tavares. Peço desculpa, nós fomos começando, ok? Portanto, agora ia passar a palavra ao Dr. Luís Pereira e depois para seguir. Um problema técnico, mas conseguiu-se resolver. Obrigado. Ok. Então, se calhar agora passando a palavra ao Dr. Luís Pereira, da Medtronic. Eu, assim, perguntava, portanto, eu aqui tenho que confessar, eu sou um apaixonado pelo tema dos dispositivos médicos e pelo futuro desses dispositivos médicos. Perguntava-lhe qual é que acha que vai ser o papel dos dispositivos de monitorização, que é um dos produtos da Medtronic, de monitorização ativa, na prevenção e diagnóstico da doença, ou seja, como é que vê, neste momento já tem um papel, mas como é que vê essa evolução ao longo do tempo? Nós conversámos um pouco antes, disse-me que o investimento maior nesta altura é na componente diagnóstico, e eu pergunto-lhe o que é que eles podem contribuir nessa perspectiva do diagnóstico e também, obviamente, da prevenção, ou seja, tentando antecipar os problemas e não depois tratá-los. Era a pergunta que eu lhe faria mais nessa perspectiva. Olá, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É fundamental o diagnóstico neste momento porque aquilo que se observa é que a eficácia de uma solução terapêutica depende do momento em que o diagnóstico é feito. Não é? E quanto mais for feito pelo próprio doente, melhor. Portanto, o que se tenta neste momento é que haja sistemas de monitorização contínua, cada vez mais contínua, dos doentes, especialmente dos doentes crónicos, de forma a podermos atuar e que as soluções terapêuticas sejam feitas a tempo e de forma adequada. Aquilo que observamos, por exemplo, neste momento, é que o diagnóstico não está a ser feito a muitos doentes, que não são Covid, por exemplo, não está a ser feito, e, portanto, quando os doentes chegam e são chamados das listas de espera, já têm uma condição muito pior e o que torna mais difícil as soluções que existem terem o nível de eficácia a que se propõem. Mas isso é muito no domínio do tratamento da doença. Eu também lhe perguntava como é que podemos levar isso para a prevenção também. Não sei se estamos já nesse ponto ou se é um ponto mais... Sim, a prevenção podemos falar. No momento em que a sociedade está a envelhecer, nós vamos ter, e não podemos ter, enfim, os números apontam que daqui a muito pouco tempo, 20% da população tenha mais de 60 anos, portanto, a partir daí, nós não vamos ter curadores, não é, para tomar conta, e nem cuidadores, para tomar conta das pessoas com essas idades. E, portanto, aí a tecnologia tem que ter um papel fundamental na prevenção, no sentido de conseguir, por exemplo, uma casa inteligente. O smartphone é uma ótima ferramenta onde pode estar uma data de elementos que podem também servir como prevenção. No fundo é recolher mais informação, portanto, através... Mais informação sobre a doença, sobre o estado de saúde da pessoa, de forma a que se possa intervir no momento certo. Por exemplo, estou a pensar numa casa inteligente, em que se a pessoa tem um problema em casa, a própria casa tem sistemas e sensores que avisam os prestadores de saúde, né? E os prestadores de saúde de emergência a atuar e a vir a casa Mas tipo o quê? Portanto, estou extremamente curioso. Tipo, se percebem se a pessoa caiu no chão, ou não sei, Exatamente, por exemplo. Neste momento, os nossos equipamentos, os nossos devices, e não nossos, e também de outras empresas, têm sistemas de telemonitorização. Por exemplo, os pacemakers. A pessoa tem um pacemaker e pode ser telemonitorizada pelo hospital à distância. Não pode ser reprogramada, porque isso a lei não permite. Mas a tecnologia permite. Okay. Mas a lei não permite, mas portanto, o hospital sabe se a condição do doente está boa ou se tem que ser, algum algoritmo tem que ser recalibrado. Portanto, aí chama o doente ao hospital, o doente vem à consulta e na consulta é feito o follow-up e é feita
E essa informação é apenas partilhada com o médico, portanto, ou com a unidade hospitalar, ou a unidade de saúde que está a acompanhar esse doente, ou imagino que ele tem um episódio agudo e que pode ser, essa informação também está disponível. Imagino que ele é seguido habitualmente no SNS, mas naquele dia tem que ir a um hospital privado. Também há acesso a essa informação que permita... Qualquer unidade de saúde pode pedir autorização ao hospital e ter acesso a essa... Ou seja, se a pessoa estiver no estrangeiro, por exemplo, também isso é possível. Toda essa informação é partilhada com as autorizações devidas e consoante aquilo que a Lei da Proteção de Dados exige, não é? Portanto, tudo isso é possível ser feito e recebemos muitos estrangeiros em Portugal que têm pacemakers ou cardioversores desfibrilhadores e esses doentes podem ser seguidos cá e são muitas vezes seguidos cá e portanto, recondicionam o seu device, o seu dispositivo de forma a poder ter mais qualidade de vida e portanto, a suportar a situação em questão. Ok. Eu falou há pouco das casas inteligentes. Mas há um ponto muito importante na parte que esta área tem, o software tem, que é na educação. Porque, eventualmente, portanto, Portugal gasta muito pouco tempo, muito poucos recursos, o tempo também é um recurso, mas muito poucos recursos na prevenção. Mas se aqui há uns anos nós tínhamos medo do Dr. Google, não é? Hoje há menos medo em relação ao Dr. Google, até porque a informação está mais controlada e as pessoas já não se criam hipocondríacos com a informação que há neste momento disponível na internet. O próprio médico e os prestadores de saúde podem orientar o doente nesse sentido. Mas é muito importante que haja este processo de patient empowerment, não é? Quanto mais informado estiver o doente da sua condição e do tratamento que tem que seguir, mais conformidade haverá e mais eficácia haverá. Mais célere, mais rapidamente o doente vem ao hospital e recorre ao hospital para ser atendido, ou ao médico, e, portanto, todo este processo de patient empowerment, para mim, é fundamental e este empowerment, esta informação, é veiculada muitas vezes, e eu creio que é o veículo principal, através de programas de educação e que existem disponíveis pela via web. Quando é que falou das casas inteligentes, mas não ouvi falar muitas pessoas já acham que nós, ao nascer, vamos ficar aqui com um chip inteligente e que isso vai transmitir todas as nossas doenças. Por outro lado, também se fala naquela questão de, com base no nosso DNA, tentar antecipar quais é que são as doenças que nós estamos mais propensos. Eu sei que são coisas diferentes, não tem a ver com dispositivos, mas isso é um desejo, eu acho que é um desejo de todos, é que os nossos dados de saúde, né, não haja receio que eles estejam pelo menos disponíveis. Eu tenho uma perspectiva pessoal, é que os dados de saúde de um cidadão devem pertencer a ele e a mais ninguém. Claro que sim. Portanto, ele é que deve dar autorização, seja ao setor público, ou privado, ou a quem seja, para terem acesso. Mas se eles estiverem todos concentrados numa plataforma que o acesso é só, portanto, do cidadão, do cidadão e dos médicos o tal coração, se calhar, o tal coração por lado. Exatamente. Eu acho que isso será útil sempre para uma melhor prestação de saúde ao cidadão. E segundo, para o desenvolvimento da tal inteligência artificial que é muito útil, não é? Portanto, ou seja, não só a condição como os exames que esse doente faz, mas também os outcomes que ele tem e os resultados de saúde que ele tem estarão lá e poderão todos alimentar uma inteligência artificial que poderá facilitar o tratamento de outras pessoas no futuro. Isso, para mim, acho que é o caminho, quer dizer, acho que não podemos fugir muito dele. Não podemos fugir dele. Há uma parte legal e política que está ainda muito, na minha opinião, um pouco segura em relação a isto. Mas eu creio que é um caminho inevitável. Ok. Muito obrigado. Eu agora ia passar para o Dr. António Tavares, ia só, como não fiz no início, ia só apresentá-lo, se não se importa.
Portanto, o Dr. António Tavares é licenciado em Direito, é doutor em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona do Porto, onde é diretor da licenciatura em Ciência Política e Estudos Eleitorais e auditor de Defesa Nacional. Entre 1985 e 1991 foi deputado à Assembleia da República, onde integrou as comissões parlamentares de Defesa Nacional, Juventude, Economia, Finanças e Plano, tendo ainda representado Portugal na Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental. Tem desempenhado vários cargos de responsabilidade como membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, presidente da TECPARS, Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Auditores da Defesa Nacional, presidente do Clube Via Norte, membro da Comissão de Revisão do Conceito Estratégico Nacional. É presidente da mesa da Assembleia Geral do Monte Pio e do Conselho Fiscal da Real Companhia. Em 1982 ganhou o prémio Adelina Mora da Costa com o tema Partidos Políticos e Administração Autárquica. Publicou em 2016 a Coabitação Política em Portugal na Vigência da Constituição, de 1976, e em 2020, este ano, publicou na Balança do Tempo na Política. É provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto desde 2010. E foi um pouco nessa condição que convidámos. Muito obrigado por estar cá. Portanto, o mote que estamos a lançar hoje tem muito a ver com a transição, digital portanto, aquilo que nós lançámos foi saber um pouco como é que os sistemas, como é que as tecnologias de informação e comunicação já são ou não uma realidade nas unidades de saúde e como é que podemos garantir que elas são usadas para a gestão pessoal da saúde e também para a monetização permanente das diferentes das pessoas. No fundo, como centrar a informação no cidadão. E qual é que é o papel da transformação digital neste objetivo? Em concreto, para si, eu perguntava mesmo qual o papel do chamado terceiro setor, onde a Misericórdia se insere, na transição digital do ecossistema alargado da saúde. Sei que tem uma tradição de inovação e perguntava que exemplos é que nos pode trazer dessa transição digital dos hospitais? Essa transição digital, e aproveitava para cumprimentar todos os que estão a participar neste painel e saudar, obviamente, o nosso moderador e os meus colegas do painel, e agradecer o convite, obviamente, que foi feito, e dizer que da importância que eu acho de se discutir estas questões. No setor social, a Santa Casa da Misericórdia do Porto tem tido sempre uma preocupação de liderar este salto para a transição digital e este salto para o mundo digital. Já aqui foi dito várias vezes a questão da inteligência artificial e também todas as coisas que estão conexas com essa inteligência artificial, com o papel do cidadão, mas eu gostava aqui de alargar um bocadinho o âmbito e falar também do cidadão que, quando se dirige a um hospital, quando se dirige ao médico, é um cidadão inevitavelmente mais debilitado do que aquele cidadão que está agora aqui a avaliar esta nossa intervenção. Porque as pessoas trazem, obviamente, dificuldades, problemas, e aí, inevitavelmente, temos a inteligência artificial a cruzar-se com a inteligência emocional. E é importante que a inteligência artificial possa dar este salto. Nós, recentemente, vimos da importância que foi, por exemplo, a teleconsulta e a telemedicina. Portanto, os médicos eram extremamente adversos à questão da telemedicina, a fazer consultas à distância, e hoje, por exemplo, esta crise ajudou nesse sentido. Isto é, criou condições para que seja mais fácil a adesão às novas tecnologias. Nós temos alguns projetos, nomeadamente o Mordomo Digital, que é um projeto no qual tentamos que os nossos médicos vão abolindo o papel e o uso do papel no hospital, para que toda a informação, cumprindo obviamente as regras da proteção de dados, possa estar trabalhada e devidamente acondicionada em suportes digitais que permitam facilmente o acesso de vários elementos a esse tipo de informação. Isto porque
Portanto, isso no fundo, é um sistema clínico onde é registada a informação do determinado doente, é isso? Exatamente. Porque nós aqui, e eu gostava de dar essa vertente, que fica um bocadinho aqui esquecida, mas há na paredes meias muito próximas com a saúde, que é o aspecto social dos doentes que estão em ERPs, que estão em unidades de cuidados continuados, que estão, portanto, em ambientes de combate às demências, ao problema do Alzheimer, por exemplo, de saúde mental. Esses doentes, não estando em ambiente hospitalar, estão em passagem de interface entre a saúde e o social. E esses doentes também precisam que a tecnologia chegue ali. Nós estamos a procurar que os nossos profissionais, para eles a tecnologia seja fácil. Estamos a trabalhar num programa, gostaríamos que abolisse paulatinamente o papel nas nossas organizações. Sabemos que isso não é possível, porque as pessoas geralmente utilizam o papel para guardar, enfim, não conseguem afastar-se dele, mas começa a ser muito, inclusive ao nível daquilo que é, no nosso ponto de vista, a alteração do paradigma do apoio domiciliário e da institucionalização dos idosos. Nós estamos hoje com um programa piloto no apoio domiciliário chamado Chave de Afetos, que tem uma forte componente tecnológica e que faz a introdução também da saúde, para que esses utentes ou clientes não tenham que sair de suas casas para ir ao centro de saúde para levar uma simples injeção, ou que estejam a ocupar camas sociais nos hospitais. A tecnologia aqui ajuda-nos imenso a fazer. É preciso mudar o paradigma da abordagem. E essa só se consegue abordar se houver, obviamente, aquilo que alguém falava, não é preciso pôr o chip na cabeça, mas é preciso pensar com o chip na cabeça, não é? Nós temos que olhar para isto e temos que ver que a hospitalização domiciliária tem muitas vantagens de conforto para os doentes, e se a tecnologia aqui funcionar, quem está na primeira linha tem facilmente o acesso à informação e pode partilhá-la depois com o médico que está residente a tratar deste mas nós tivemos aqui uns pequenos cortes, e peço desculpa, mas diga, portanto, quando está a falar de dispositivos médicos, está a falar de smartphones, está a falar, portanto, quando diz... Estou a falar inclusive de alguma alarmística, não é? Okay. Isto é, eu ter a possibilidade de ter um aparelho comigo e que, se me sentir mal e estou sozinho e tenho autonomia, carregue, ou há de ser o INEM, ou há de ser a polícia, a PSP, que nos vêm ajudar. E isso nós estamos hoje a fazer com este programa, por isso é que ele se chama Chave de Afetos, que é a chave da porta de casa das pessoas, e levar-lhes também o afeto. Não levar somente aquela visão tradicional do apoio domiciliário, na limpeza, na alimentação, na higiene, mas levar também os cuidados médicos, e isso alivia imenso os centros de saúde e os próprios hospitais para estes doentes que muitas vezes só têm que comunicar ao médico que não houve nenhuma alteração em relação à última vez que estiveram. Ora, tem que haver aqui confiança. Eu vi que há um bocadinho se falava na questão da privacidade e do controle. É evidente que sim, Agora, imaginem a quantidade de exames que se podem ser desnecessários se nós tivermos, por exemplo, esta informação concentrada num cartãozinho, que quando eu chego ao médico apresento esse meu cartão e o médico não me manda repetir a ecografia, não me manda repetir a TAC ou a ressonância magnética se tal não for necessário, se não houve nenhum tipo de evolução. Portanto, a tecnologia aqui pode nos ajudar. A tecnologia aqui pode criar este interface entre a inteligência artificial e a inteligência emocional, que é também dar tranquilidade ao utente. Ele já está um bocadinho destabilizado, e não é por ir muitas vezes ao centro de saúde. Não podemos esquecer que muitas destas pessoas, por exemplo, vão para os centros de saúde e vão para os hospitais porque não têm ninguém com quem falar, e, portanto, é uma situação algo difícil, e elas vão muitas vezes para esses equipamentos para falar com os responsáveis, nem que seja para marcar uma consulta ou para saber se a consulta está confirmada ou não está. Ora, isso pode ser rapidamente ultrapassado, e as novas gerações novas gerações de idosos são gerações que praticamente habituaram-se a trabalhar com novas tecnologias e, portanto, não têm sequer problemas de literacia digital na compreensão disto. E, portanto, acho que vale a pena. Nós, na nossa organização, temos trabalhado muito nisto. Como disse,
Temos, inclusive, a preocupação de trabalhar, e temos trabalhado com alguns parceiros, como a Cisco, na questão do hospital sem papel, porque o que se poupa é brutal. A quantidade de funcionários que deixam de existir naquela operação e que podem ser afetas a outras operações. Okay. Porque há gente que ainda hoje atravessa o hospital de uma ponta à outra para levar uma radiografia, ou para levar um TAC, ou para levar qualquer coisa em papel, não é? Isso, as novas tecnologias têm essa vantagem. E já consegue aplicar esse mesmo paradigma quando quer recolher informação do exterior? Por exemplo, um doente que esteve internado numa unidade hospitalar que não é da Santa Casa, desculpe, Santa Casa assim, sim. Não, consegue já receber essa informação, sejam dados do seu registro médico, sejam... Não, é muito difícil, porque os sistemas não são compatíveis, não estão em rede, e, portanto, mesmo que seja com hospitais com quem nós trabalhamos bastante, todo o processo tem que se deslocar fisicamente, não é? Fisicamente. Portanto, muitas vezes, até porque por questões de privacidade ou outro tipo de situações, um hospital de referência não tem condições de mandar. Eu posso dizer que, por exemplo, ao nível da dermatologia, é possível hoje, por exemplo, fazer imensas teleconsultas, mas depois, muitas vezes, elas não são validadas pela própria entidade financiadora, que entende que estamos a inventar consultas ou estamos a ser menos urgentes. Portanto, tem que ser a consulta física, é a consulta, e então aí a pessoa vai ao médico e aquilo que lhe podia mostrar, olha, o doutor tem... E obviamente se aquilo é algo complexo, então manda chamar o doente e diz, não, quero vê-lo presencialmente. Se não é, pode dizer, olha, faça isto ou faça aquilo. Portanto, estas questões iriam poupar imensos recursos ao Serviço Nacional de Saúde, porque muitas vezes as pessoas andam em processos a repetir exames. Eu vou ali, depois quero ouvir uma segunda opinião, volto a repetir o exame e pronto. E obviamente há aqui algum desperdício nesta economia. Certo, ok. Muito obrigado. No fundo, o doente acaba por ser um bocadinho o paquete, não é? Que leva os exames de um lado para o outro. Não, exatamente, e o doente muitas vezes vive a preocupação da doença, a expectativa, aquilo que ele não sabe, e transporta consigo aquela angústia. Porque repare, hoje em dia, se tivéssemos aqui algum trabalho positivo em termos de transformação digital, havia inclusive produtividade que era poupada para o país e era posta ao serviço do país, não é? Porque as pessoas, muitas vezes, é um dia perdido, porque vão para a consulta, não são atendidas à hora que estava prevista, são mais tarde, depois têm que regressar e, portanto, já não vão trabalhar, é um dia perdido, independentemente de todas as situações. Ok, muito obrigado. Luís Marques, eu ia se calhar pegar neste tema exatamente, quer para termos o tal coração, portanto, que eu entendo como algo que permite a comunicação, a interligação entre todos os sistemas e bases de dados. O que é que nós precisamos? Já existem essas soluções, as plataformas que permitam fazer isso, ou precisamos, como o Dr. António Tavares estava a referir, de um cartão que transporta a informação de forma eletrónica? Qual é a melhor solução para isso? Já temos a tecnologia para criar este coração, no fundo. Sim. Pronto, antes de mais então, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Pronto, o interessante de ser o último aqui na ronda é que eu posso pegar em coisas que todos disseram, não é? Exatamente. E construir o meu discurso à volta disso. Portanto, não preciso fazer nada, só preciso estar atento e agora juntar umas peças, não é? Mas isso que fala do coração e da tecnologia, se temos tecnologia para responder a estes desafios que ouvimos falar aqui por parte dos intervenientes. Pronto, a boa notícia é que a tecnologia já existe e já existe há algum tempo, não é? Eu costumo dizer que fomos à Lua há 40 e qualquer coisa anos, não é? Ou 50 anos. Portanto, com certeza que temos tecnologia para responder a estas coisas já há muito tempo, não é? Portanto, a tecnologia existe, ok? Pode ser mais fácil ou menos fácil, mais barato ou menos barato, utilizá-la e aplicá-la para conseguir responder aos desafios. Eu, antes de mais, gostava de dizer o seguinte, pronto, eu trabalho na AWS, chama-se AWS é Amazon Web Services, para quem não sabe, pode haver pessoas que não saibam, mas só para tentar ter todos a mesma página, não é? Pronto, a AWS é uma empresa da Amazon, a Amazon que as pessoas conhecem, que muitos de nós fazemos compras, não é? Portanto, um retalhista online, vamos por assim, e
E o interessante, olhando aqui, por exemplo, para o que disse o Dr. Luís Góes Pinheiro, quando falou no tal coração, na uniformização, na automação, provavelmente, de muitas coisas, ter uma base comum, depois ter órgãos diferentes que traziam inovação. Portanto, é engraçado olhar para isso e olhar também para a história da AWS, que eu vou dizer em 5 segundos. Portanto, a ideia de começar com a AWS surgiu vinda da Amazon, evidentemente, porque a Amazon sentiu a necessidade de ter realmente esse coração, essa base comum, essa infraestrutura para poder vender online, ok? E não encontrou soluções no mercado, digamos assim, não havia nenhum fornecedor de tecnologias de informação que conseguisse dar à Amazon a escala que ela necessitava e essa base comum para a Amazon poder começar a trabalhar e poder começar a vender loucamente, vamos por assim, como vende, por exemplo, um Black Friday ou naquelas ocasiões mais especiais. Portanto, o que é que a Amazon fez? Começou a construir isso dentro de sua casa. E às tantas começou a ter competências para o fazer, começou a criar essa escala, essa base comum, esse coração, não é? Para depois poder vender online, não é? E responder a esses requisitos. E decidiu então com esse know-how e essa experiência, essa escala que criou, pensou assim, mas há aqui tantas empresas e tantas organizações à volta que precisam de uma coisa assim, portanto eu vou exteriorizar isto e vou começar a vender, vou pôr assim, pronto. Portanto, é engraçado ver a SPMS a dizer que o objetivo será ter esse coração e essa base comum, e estamos a falar, ou estava o Luís, acredito eu, a falar em termos funcionais, digamos assim. Portanto, o Luís com certeza não estava a falar em máquinas e em redes, Sim, claro, em discos, sim. Pronto. Mas o facto é que para conseguir ter esse coração, eu preciso ter um coração um bocadinho mais abaixo, digamos assim, tudo funciona aqui por camadas, né, na tecnologia da informação e muitas outras coisas. Portanto, preciso ter na camada de baixo, na infraestrutura, digamos assim, preciso ter esse coração comum também, e essa automação, e essa escalabilidade, e essa confiança, essa resistência, para depois poder construir o meu coração funcional, digamos assim, para depois ter inovação que alguém me traz, são os tais órgãos que o Luís falava. Portanto, a AWS não é um fornecedor, digamos assim, de soluções de saúde, ou para a saúde, não é? Portanto, a AWS não tem produtos ou serviços dedicados, quer dizer, tem uma coisa ou outra aproximada, não é? Mas não tem produtos ou serviços dedicados à saúde. Portanto, a AWS o que pretende ser aqui é um facilitador para quem quer criar essas bases comuns, utilizando esses parceiros e clientes, utilizando a base comum que a AWS construiu ainda sendo a Amazon, certo? Portanto, esse é o papel da AWS aqui neste ecossistema, ok? É um fornecedor desta base comum infraestrutural, depois mais inteligente ou menos inteligente, portanto, pode ser uma coisa tão simples como uma máquina, digamos assim, um computador, ou serviços de inteligência artificial, que falámos tanto aqui também. Falámos também... Diga. Okay. Não, ia pegar nisso, mas continua. Ok. Quanto aqui à base comum, eu defendo muito que devemos começar pela camada mais abaixo, nesta da infraestrutura, e isso fez-me lembrar, quando o Dr. Luís Pinheiro falou também, fez-me lembrar uma professora minha que eu tive há muitos anos, quando um aluno estava-se a portar mal na aula, ela disse que não estava ali para o educar, portanto que ele devia ser educado em casa, porque a educação não se aprende na escola, mas bebe-se no leite materno. Eu nunca mais me esqueci disto, foi há muitos anos. Portanto, e aqui também, para eu criar este coração comum, eu não vou fazer facilmente uma SPMS ou outra mesmo qualquer, não vai fazer facilmente depois na escola, não é? Portanto, ele precisa de o ter bebido no leite materno, é? Portanto, precisa de começar já com uma base comum, automatizada, escalável, que possa confiar e não tentar andar a educar-se pouco a pouco conforme vai construindo a funcionalidade. Não sei se estou a fazer passar aquilo que passa na cabeça. Sim. O Luís também falou em Legos, é engraçado que nós na AWS adoramos, muitos de nós, adoramos Legos e consideramos a AWS uma espécie de caixa de Legos gigante. Nós vamos construindo as coisas com uma base comum, portanto, também há um ponto de contacto aí interessante. Mas quando estamos a falar, se me permites, desculpe claro. interromper, quando estamos a falar, por exemplo, de inteligência artificial, normalmente associamos sempre a Big Data também, ou seja, enormes volumes de dados que vamos processar para depois conseguir dar inteligência aos algoritmos. Sim. Estou a pensar, por exemplo, imaginemos que uma fatia significativa da população já tem algum dispositivo de monitorização ativa e que está a despejar informação, passa a expressão, para uma determinada base de dados. É possível, ou seja, há limites aqui no processamento desta informação e na sua transformação em conhecimento que possa ser, de facto, utilizável. Eu estou a pensar em aplicações que, por exemplo, permitam ajudar num diagnóstico na definição de uma terapêutica. Imaginemos que
a análise de um raio-x, se eu tiver uma base de dados de milhões de raio-x à perna, eu se calhar consigo pôr uma máquina e se educar quais é que são os que estão bem e os que estão mal, eu se calhar consigo ter uma máquina. Existe essa capacidade Sim. de estarmos conectados a milhões de dispositivos em simultâneo, a milhões de fontes de informação, mais de dispositivos, e depois processá-la e disponibilizá-la sobre a forma de conhecimento que pode ser usada. Exato, e tem exemplos disso, mesmo que sejam noutras áreas, não é? Tenho, sim. Isso é uma área importantíssima e que me leva só a fazer aqui um parênteses muito pequenino, que é quando falamos em dados, e que no fundo o que está a falar, o que o Luís Nunes agora está a falar em dados, está a falar em informação que eu depois hei de juntar e criar inteligência em cima dela, já lá vamos, e se é possível ou não, e que exemplos é que temos. Mas há uma questão muito importante e que nós damos muita importância também na AWS. Nós costumamos dizer que a segurança é o nosso job zero. Portanto, antes da prioridade 1, que há de ser uma qualquer, há uma prioridade 0, que é a segurança. Portanto, isso é muito importante quando se fala especialmente em dados de saúde, em dados de monitorização, de terapêutica, de exames complementares de diagnóstico, etc. Portanto, são dados que são do cidadão, não é? Como alguém dizia também há bocado. Portanto, e é importante nós estarmos a trabalhar com uma plataforma comum que tenha esta preocupação da segurança. Portanto, estou a fazer este parênteses, mas acho que é muito importante. Depois, sobre a plataforma para tratar, isso vai um bocadinho ao encontro também daquilo que o Luís Pereira estava a dizer há bocado, em que falava nos dispositivos, e que agora o Luís nos falou, em recolher dados e por aí fora. Portanto, há uns anos atrás, e o Luís falou em Big Data, foi interessante trazer esse tema. Portanto, há uns anos atrás havia uma dificuldade grande em conseguir fazer essas coisas, porque era caro, e era difícil criar uma plataforma para fazer isso. Portanto, às tantas era difícil justificá-la, porque o que se diz neste mundo dos dados muitas vezes andar à procura daquilo que não sabemos que queremos encontrar. Okay? Eu estou à procura de qualquer coisa, mas ainda não sei muito bem o que é que estou à procura. Okay? O que é uma coisa esquisita para o nosso cérebro, não é? Pronto. Sim. Portanto, era difícil justificar, muitas vezes, ter esse tipo de plataformas, e era caro, ok? E a tecnologia não ajudava ainda. Portanto, o que aconteceu nos últimos anos foi uma evolução gigante da tecnologia e foi o surgimento destas plataformas tipo AWS, que são aparentemente infinitas. Ok? Isso, portanto, comparado com um centro de dados de um organismo qualquer português ou de outra geografia, nós estamos habituados a ver um centro de dados e saber que ele acaba ali a algures, não é? Portanto, tem aquela capacidade, ok? Quando eu falo por uma plataforma de cloud pública, como a AWS, esta plataforma é aparentemente infinita e totalmente escalável até ao infinito. É claro que há de haver limites, claro. Mas para quem está a utilizar é isso que acontece. E nós temos muitas referências à volta disso. Temos, por exemplo, a Philips com a sua plataforma de healthcare, que se chama Health Suite, salvo erro. Portanto, tem um conjunto de dispositivos a mandarem dados para a plataforma. Temos a Cerner, que é uma empresa que também penso que estava presente em Portugal, não sei se ainda está, que também tem uma coisa desse género e que também recolhe muitos dados e leva-os para a plataforma e depois aplica modelos para trabalhar em cima deles e para perceber, por exemplo, se esta terapêutica está a funcionar, se não, se este diagnóstico deve ser tratado assim, desta maneira ou daquela. Traz outra coisa também que eu acho muito importante aqui na saúde e que parece-me que ninguém falou, que é a interação entre as diversas disciplinas na saúde, quer dizer, ou diversas especialidades, vou por assim, eu não sou de saúde, não consigo talvez exprimir da melhor forma, mas dizer, eu preciso de um estomatologista, preciso de um oftalmologista, preciso de um neurocirurgião, e cada um deles trabalha desconcertado, digamos assim. Este pede um exame, aquele pede outro, aquele faz uma coisa, aquele dá uma terapêutica, aquele dá outra, e muitas vezes é difícil de ver o que está a passar com alguém. Por exemplo, eu já senti isso na pele, não é? Como paciente. Portanto, é difícil olhar para o paciente como um todo e perceber, olha, esta especialidade fez isto, aquela especialidade fez aquilo, aquela especialidade fez outra coisa, e isto tudo em conjunção está a ter este resultado, ok? Então eu só consigo fazer isso, conseguir trazer esses dados todos. E nós temos estes exemplos da Cerner, da Philips Health Suite. Temos um exemplo engraçado na Health de San Diego, nos Estados Unidos, com a Universidade da Califórnia, em que 2 radiologistas criaram o seu modelo de machine learning / artificial intelligence para olhar para radiografias e tentar perceber se a pessoa tem Covid ou se não tem, por exemplo. Então, fazer um diagnóstico automático com base na inteligência que foi criada com todos os outros, não é? Portanto, radiografias ao tórax, calculo. Exatamente, acredito que sim. Espero que sim.
Portanto, isso são pontos interessantes nessa parte dos dados. Agora, em termos de tecnologia, o que interessa é ter a tal base comum, que o Luís Pinheiro falava há bocado, depois ter os dispositivos e os exames e etc., como o Luís Pereira, por exemplo, falou, e trazer isso tudo para dentro da mesma plataforma, que é comum e onde eu posso inovar depois. Portanto, quem inova depois em cima da plataforma AWS são os nossos clientes, são organismos como a SPMS ou outros, são os nossos parceiros, fabricantes de dispositivos, geradores de informação, e depois alguém que tem inteligência, portanto, esta parte aqui ainda não é automatizada, portanto, hão de haver profissionais de saúde e investigadores que sabem qual é o modelo que devem aplicar àqueles dados todos, porque eu hoje já tenho a possibilidade para poder tirar a inteligência daí. Sim. Okay. Eu queria só tocar em mais um ponto. Portanto, o Luís Pereira da Medtronic falou aqui no Dr. Google, portanto não há um Dr. AWS, estejam descansados. Não queremos ser o Dr. Queremos é oferecer aos doctors as ferramentas necessárias para eles trabalharem da melhor forma. E suportados pela tecnologia, por esse Artificial Intelligence que falavam há bocado. O Dr. António Tavares também falou numa coisa importante e interessante, que era esta questão do apoio domiciliário e de haver, e estava aí a parte dos dispositivos que estão com as pessoas em casa, né, para podermos monitorizar e agir, mas também há outra coisa importante que é, quando esse dispositivo chama alguém, vamos pôr assim, e aparece alguém do INEM ou da polícia, como o Dr. António Tavares dizia, eu também quero que esse alguém que lá chega tenha a informação necessária para poder agir. Portanto, não chego lá e fico a olhar para a pessoa caiu, mas será que caiu porque teve uma quebra no açúcar ou teve uma quebra de tensão? Mas qual é o historial dela? E o que é que ela está a tomar? O que é que, está a ver? Portanto, e é importante essas pessoas também terem a sua ferramenta, sem terem que andar com um monte de papéis atrás, não é? E estar a lamber o papel quando lá chegam, porque tinham que ir buscar os papéis algures sobre aquela pessoa, para terem as ferramentas para assim que chegam, poderem agir e estarem munidos da melhor informação para poder atuar da melhor forma. Portanto, onde a AWS aqui tenta atuar é como um facilitador para estas coisas. Portanto, não somos nós que criamos a plataforma para alguém, ou criamos um modelo para alguém perceber se determinada terapêutica está bem ou não. Não somos nós que colocamos os dados dos dispositivos. Portanto, nós temos a plataforma em que se pode, digamos, confiar e que eu não preciso de construir. Portanto, adiantamos um passo, não é? Não precisam estar os organismos a criar a sua plataforma, podem utilizar esta e confiar nela para depois poderem começar a inovar em cima. E é importante dizer também, inovar sem medo, digamos assim, que é uma coisa que é muito portuguesa, não é? Nós temos um bocadinho, portanto, não vou dizer todos que posso ofender alguém, mas temos essa sensação de que em Portugal temos muito medo de falhar, ok? Porque as pessoas normalmente são mal, ou as organizações são um bocado mal vistas porque tentaram qualquer coisa e não conseguiram e aquilo não correu bem. Isso deve ser normal no processo de inovação, não é? No processo. Exatamente. Portanto, o que nós queremos fazer aqui é ter aquilo que chamamos dentro da AWS as two-way doors decisions, portanto, aquelas portas que eu posso passar para um lado mas posso voltar para trás. Portanto, ok, eu tomo esta decisão, vou experimentar isto e eu tenho aqui a plataforma para experimentar, seja eu uma SPMS, um organismo grande e com grandes responsabilidades e com grande know-how, ou seja eu uma startup muito pequenina que vou começar a experimentar qualquer coisa, todos têm acesso à mesma tecnologia, à mesma plataforma, podem usá-la maior ou mais pequena e inovar em cima dela. É essa a ideia. Muito obrigado, Luís. Não sei se ajudei. Ajudou bastante. Muito obrigado. E eu vou agora também já usar algumas perguntas que foram colocadas aqui na plataforma e voltava ao Dr. Luís Góes Pinheiro. Está aqui uma pergunta e também era a minha ideia de perguntar um pouco sobre os temas da privacidade, não é? Nomeadamente jogando aqui com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A pergunta concreta que existia aqui era em que medida é que a CNPD influencia o desenvolvimento da uniformidade dos projetos na saúde, ou seja, até que ponto é que isso é uma limitação ou tem sido possível gerir e como é que tem conseguido tratar esse tema? Eu encaro a CNPD como um aliado na construção de um ambiente de tratamento de informação que é dos utentes. Eu partilho exatamente da mesma visão que tem o Dr. Luís Pereira, no sentido de que a informação é dos utentes, é das pessoas. Certo. Portanto, é fundamental nunca esquecer isso. E é fundamental também termos em conta que vivemos num quadro regulatório que é protetor, ou tenta ser protetor das liberdades, e, portanto, desse ponto de vista é muito importante respeitar essa liberdade, designadamente de limitação do acesso a dados sobre a nossa intimidade.
E, portanto, e a saúde é um dos elementos essenciais. Portanto, eu encaro a CNPD como um parceiro. Aliás, e até hoje não há nada, ou seja, se nos focarmos nos objetivos, dificilmente encontramos um objetivo que não conseguimos cumprir porque determinada medida foi barrada pelo quadro regulatório. A CNPD não é mais do que um polícia desse quadro regulatório. Portanto, Certo. não é a CNPD que cria as regras, não é? Na verdade, a CNPD é um agente de um quadro regulatório que lhe é externo e que é, aliás, oriundo da democracia, oriunda, na bem boa verdade, é uma emanação das democracias europeias e, portanto, desse ponto de vista, até bastante mais próximo daquilo que é mais respeitador do ser humano do que aquilo que são outras geografias. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso nos deve, não devemos encarar esse quadro regulatório e o polícia desse quadro regulatório como um agente bloqueador da inovação, mas como um agente fundamental para garantir essas liberdades. Agora, isso exige muitas vezes um bocadinho mais de imaginação. E a inovação também é mesmo isso, é tentar, nunca esquecendo qual é o objetivo, tentar encontrar uma solução dentro de um quadro regulatório que nos proteja a todos. Porque a verdade é que muitas vezes, com a ânsia de resolvermos um problema, atropelamos um pouco as regras, não é? Ou achamos que o caminho tem de ser necessariamente atropelando as regras, mas muito a breve trecho essa decisão vira-se contra o próprio agente, não é? Porque, na verdade, certo, à medida que vamos provocando a erosão dessas regras, depois começamos a sentir a falta delas, porque, na verdade, é indiscutível que quando achamos que as liberdades não merecem ser cuidadas, entramos uma zona perigosa, no mínimo. Num ambiente bumerangue, não é? Em que aquilo que se atira invariavelmente volta. E, portanto, é preciso cuidar com isso. Portanto, muito concretamente, acho que a CNPD não é um obstáculo, é um aliado na construção de soluções que sirvam às pessoas dentro de um quadro regulatório que as protege. Mas, por exemplo, coloca obstáculos à divulgação de informação agregada. Estou a pensar informação que pode ser útil para empresas como a Medtronic ou mesmo farmacêuticas para ser usada em investigação e desenvolvimento. Dados de saúde que consigam ajudar a caracterizar a população portuguesa ou, digamos, a população de uma forma geral para, desse modo, podermos adaptar melhor as soluções que são... Estou bastante mal, sim, agora melhor. Desculpe. Portanto, estava a dizer se há algum limite, se a própria CNPD coloca algum limite à disponibilização de informação agregada que possa ser usada pela indústria, digamos, para... A CNPD tem um princípio, que aliás não é da CNPD, é o princípio da utilização mínima dos dados, ou seja, na verdade os dados, tendo em conta a necessidade da sua utilização, devem ser... resumindo, se os dados não são necessários, então não devem ser acedidos. Ok. E desse ponto de vista é sempre um trade-off entre o objetivo e o caminho para lá chegar. Depois estamos a falar de informação anonimizada, a partir não deveria haver limite. É isso, eu tenho visto muita liberdade no que respeita à disponibilização de informação anonimizada. Agora, ela tem que ser verdadeiramente anonimizada. E nós sabemos que hoje em dia, e falámos aqui um bocadinho sobre isso, com as ferramentas que exigem hoje em dia, é muitas vezes passível de fazer de aquela informação que é supostamente anonimizada, na verdade não é, porque conseguimos chegar a um grupo mínimo de sujeitos e, portanto, lá se foi a anonimização. Certo. E num ecossistema como o nosso, que é assim, objetivamente falando, Portugal é um país relativamente pequeno do ponto de vista desse... Sim, somos 10 milhões, portanto, desse mar de dados. Nós não temos um mar, nós temos um laguinho, não é? E, portanto, aquilo que eu havia falar há pouco sobre trabalho sobre radiografias do tórax, e nós não temos radiografias do tórax suficientes do âmbito da Covid para pôr uma máquina a tirar conclusões com sozinha, claro, informação suficiente. E, portanto, na verdade, é preciso ter cuidado às vezes quando olhamos para o nosso contexto, que é um contexto em que, de facto, muitas vezes podemos chegar ao Joaquim ou ao Manuel, ou neste caso, e nós optámos por anonimizar o primeiro nome, e somos todos Luíses, não é? Exato. Podemos chegar ao Luís concreto,
e com pedir desculpas para o António, que não é evidente, mas podemos chegar ao Luís concreto exatamente por isto, quer dizer, podemos dizer, esta regra, só vou aceder aos Antónios, não sei quem são, mas só há um, não é? Pronto, lá. Portanto, certo. por isso é que às vezes é preciso ter um bocadinho de cuidado. Agora, eu volto a dizer aquilo que disse no início e digo mesmo com verdade. Eu tenho encontrado na CNPD um aliado, um parceiro, e neste contexto de Covid, e não é preciso ter uma bola de cristal para adivinhar isto, temos, em contextos em que estivemos em estado de emergência, passamos frequentemente entre estados de calamidade e outros que autorizam uma ação mais musculada por parte do Estado, do Governo e do Estado. É muito fácil, muitas vezes, criar vias para atropelar determinadas liberdades que, na verdade, não precisam de ser atropeladas. Neste contexto, e, portanto, é um contexto especial que nos faz pensar ainda mais nisso. Às vezes, a pressa de chegar a determinado destino pode nos levar a não refletir suficientemente sobre a importância da tutela de certas liberdades. E a verdade é que eu posso dizer que no diálogo que, não diria que é diário, mas que é frequente com a CNPD, que temos tido ao longo dos últimos meses, eu posso dizer que tenho encontrado um parceiro muito razoável, um parceiro que compreende os caminhos e que procura, em conjunto connosco, tem sido essa a nossa experiência, encontrar soluções. E, portanto, não encontro um bloqueador, não encontro alguém que é demasiado ortodoxo na defesa de um quadro regulatório, tomando sempre para o lado do obstáculo à inovação. Não tem sido isso, essa não tem sido a minha experiência. A minha experiência tem sido um parceiro que não tem a mesma função que a SPMS, tem outra função, que tem outras preocupações, que tem outra finalidade, mas que compreende que é possível encontrarmos um ponto de encontro em que, respeitando aquela que é a finalidade e os objetivos e aquilo que mobiliza a CNPD, seja possível encontrarmos no mesmo sítio em que, para aquilo que é no fundo a missão da SPMS, que é servir na medida do possível os seus utentes e os seus clientes. Ok. Luís Pereira, quando se diz Luís tem que se dizer o último nome também. É melhor dizer outra coisa. Exatamente. Eu calculo que numa empresa como a sua, portanto, a obtenção desta informação agregada sobre as características de uma população seja fundamental para o esforço de investigação e desenvolvimento. Temos aqui uma ideia muito engraçada que foi lançada por um dos participantes, que é o dador universal de dados para a saúde, que seria, no fundo, alguém que se disponibilizaria, eventualmente por algum benefício económico, para disponibilizar os seus dados, ou seja, para que os seus dados pudessem ser usados para um bem maior, digamos assim, para um bem comum e um bem maior. Isso são experiências que já existiram. Como é que funciona? Consegues dar alguma visibilidade de como é que acontece esse processo? Ou seja, como é que obtêm a informação que necessitam para os vossos processos de investigação e desenvolvimento? Isso através das redes que existem, não há nenhuma rede específica ou especial para esse desenvolvimento. E, aliás, quem faz essa investigação e desenvolvimento, quem faz, de facto, são a academia e empresas que se dedicam apenas a isso. A nossa empresa é mais um ponto de encontro entre vários agentes que entram neste processo, desde as universidades até empresas que só se dedicam portanto, a fazer investigação, hospitais, o conhecimento. Repare, um dispositivo médico e um software são muito parecidos nisto, então têm um ciclo de vida muito curto. Certo. O ciclo de vida é entre 18 e 24 meses e, portanto, tem um ciclo de vida muito curto. E, portanto, é a contínua experiência e o contacto com o utilizador que nos dá a capacidade de evoluir e de melhorar, portanto, o dispositivo. Ou seja, fazem isso através de uma ligação próxima com o utilizador, não é? Portanto, sem dúvida, não há outra maneira. Nós temos o que eu digo é que as instituições não têm, infelizmente, médicos, porque o médico em Portugal, eu estou a falar em Portugal, o médico em Portugal é formado para ser um clínico. Certo. Mas lá fora não. Lá fora o médico tira medicina e depois decide o que é que vai fazer. Se vai ser clínico, ou se vai para a indústria, se vai para a investigação. A licenciatura em medicina não deve ser só feita para clínicos. Né? É muito importante estar também noutras instituições e noutras tarefas que ajudam depois a desenvolver as tecnologias.
e isto eu notei, por exemplo, em geral, as empresas em Portugal, mesmo aquelas que produzem software de saúde, há poucos licenciados em medicina nestas áreas, e é por isso também que a produção também é relativamente reduzida. Mas seja como for, os dados, por exemplo, nos dados do que diz respeito a esta telemonitorização de doentes, os dados são encriptados para a nossa base de dados, as empresas têm uma base de dados, nós não temos acesso, portanto, aos dados do doente, podemos ter eventualmente acesso ao conjunto, de forma a utilizar, portanto, o resultado, os outcomes, de forma depois a melhorar os algoritmos. Os donos desses dados são sempre os centros clínicos, os centros de prestação de saúde, eles é que são os donos desses dados, e ainda não é o doente, não é? O doente ainda não é dono desses dados, esse dado pertence ainda ao centro clínico, ao hospital, ele é que é o dono. Mas eu creio que deveríamos avançar num futuro próximo para o dono desses dados ser doente, até porque neste momento a adoção, por exemplo, eu acho que a literacia informática já está a atingir um ponto que permite que isso seja assim. Ok. Eu tinha uma questão, eu no outro dia li numa revista que a Medtronic tinha, no início da pandemia, tinha tornado públicos os seus desenhos ou as suas especificações de um determinado tipo de ventilador para este poder ser usado pela comunidade, não é? Isso tem a ver também com a capacidade de produção e com a atitude que a empresa teve, não é? Perante uma situação em que nós não éramos capazes de produzir em quantidade suficiente para os pedidos que tinham, não é? Suprir para as necessidades que havia no mundo inteiro, e como é uma empresa global e que pretende ser global, perante esta incapacidade de produzir a um ritmo que fosse bom e suficiente para as necessidades que haviam, achámos que era melhor. Aliás, houve muita indústria que se ajustou à saúde, que não produzia nada para a saúde, e começaram a fazer... Exatamente. Portanto, é esse processo de transformação industrial... Há muito álcool gel que cheira a bagaço, não é? A gente sabe. Exato, por exemplo, também. Mas seja como for, houve muitas empresas que se ajustaram, desde os têxteis, passando pela metalomecânica, etc., que se ajustaram, e este período foi ótimo para isso. Mas foi ótimo também para mudar agulhas para as empresas de software que não estavam a olhar para a oportunidade que a saúde é, porque a saúde é fundamental, precisa imenso de tecnologias e precisa imenso de informação e vai precisar de mais software. Esta crise pandémica ajudou muito a que essas empresas virassem agulhas e apontassem para ela. Agora, no que diz respeito ao nosso projeto, foi um projeto que também tem a ver com a cultura da empresa, não é? Nós vendemos hoje um pacemaker aqui na Europa que é o mesmo caso do tablet. O tablet aqui vale 500 euros ou 1000 euros, mas na Índia vale 60 ou 70. Então nós também queremos que o acesso seja global. Até porque a informação é global. Ou seja, um indiano, um chinês ou portanto, um africano sabe que existe uma tecnologia que a Medtronic lançou que faz não sei o quê, não é? Mas só que não tem dinheiro para chegar lá. E portanto, vocês adaptam a isso. Sim. E nós queremos, a nossa visão é globalizar, quando no futuro ter, portanto, tecnologias que tenham acesso global a todas as economias e a todos os recursos. Muito obrigado. Dr. António Tavares, há pouco falou, por um lado, na eficiência administrativa, através da abolição do papel, e falou também em inteligência artificial. O que eu lhe pergunto é que portanto, nas instituições da Santa Casa, se já tem alguns exemplos de aplicação destes dois conceitos, ou seja, estou a pensar de sistemas de apoio à prática médica, baseados, portanto, se pudesse dar alguns exemplos nessa matéria. Está em mute, Sr. Peço desculpa. Todos os nossos médicos já têm o seu iPad para poderem fazer o tratamento da informação e, portanto, já estamos a abolir aquele processo que ficava depois na cabeceira da cama para que as pessoas fossem ter conhecimento do que estava a acontecer. Isso está a acontecer. Não vou esconder que há muita resistência, por vezes, da parte dos clínicos neste salto para esta área, porque tudo que é novo
mete algum receio. Mas o domínio também do nosso trabalho é no sentido de cada vez mais liderar um bocadinho esta transformação na nossa área e, portanto, temos tido contactos com vários parceiros que têm, criamos uma espécie de incubadora virtual de ideias onde vamos transmitindo a nossa informação, que é ali muita e que é transformada depois em conhecimento para que depois alguém consiga fazer alguma coisa com ela. E daí a questão da inteligência artificial. Nós temos que olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta que nos ajuda no momento, em todos os momentos, nomeadamente no momento da tomada da feita a referência. É evidente que quando o INEM é chamado ou é chamado a PSP, essas entidades são chamadas pelo call center que registra a situação e que tem geralmente em regra um quadro de informação sobre a pessoa. Porquê? Porque é esse call center que alerta a pessoa, por exemplo, que tem que tomar o medicamento A. Não se esqueça de fazer isto. Inevitavelmente, nós sabemos que é sempre difícil a partilha de informação, mas há alguma informação que é inócua, portanto, e que ela, obviamente, quando o funcionário, o técnico do INEM chega, ele recebe a informação possível para poder fazer ali o seu diagnóstico antes de sair com o doente. Portanto, agora, nós temos já muitas vezes, e temos casos de pessoas, por exemplo, caíram, bateram com a cabeça e antes de perderem os sentidos conseguiram tocar nesse alarme. Okay. Isso ajudou-os na vida. É evidente que nós, por exemplo, com a Vodafone, fizemos alguns ensaios no sentido de, por exemplo, criar dentro, com a ajuda do Wi-Fi, dentro da própria casa das pessoas, zonas de referência, por exemplo, para evitar quedas, que é algo que é muito frequente em casa de pessoas idosas. E, portanto, nós temos estado, e nos hospitais, obviamente, por força das circunstâncias, precisamos desses dados, não só na primeira linha com os médicos, mas também, por exemplo, na área da farmacêutica. A farmacêutica, a nutrição, são áreas que estão muito ligadas à medicina e no apoio, e depois, obviamente, também a enfermagem. E, portanto, temos feito esse esforço, que é um esforço. E para vencer a resistência à mudança, tem usado, por exemplo, ferramentas que facilitem a introdução de informação pelos médicos? Estou a pensar em reconhecimento de voz. Tem reconhecimento facial, por exemplo. Não é fácil, porque as pessoas, por exemplo, médicos com cerca de 60, 63 anos, consideram que já não vale a pena, que estão de saída, vão embora, não sei o quê, mas os mais novos, por exemplo, aderem com muita facilidade. O que é trabalhar num ambiente clean motiva esses profissionais e eles sentem-se motivados para estarem connosco, porque isto é uma questão que eu acho que é um bocadinho como o apostolado, não é? Todos os dias alguém tem que sair para vender a ideia, todos os dias até que isto vai se transformar, depois de se entranhar, vai se transformar numa coisa perfeitamente... Mas estranha-se depois entranhar. Normal, exatamente, normal. Portanto, acho que temos aí algumas vantagens. Ok, eu antes de passar ao Luís Marcos também tinha aqui uma pergunta específica para ele. Dr. Luís Góes Pinheiro, tinha também aqui uma questão muito concreta que foi levantada, tem a ver, penso eu, com o registro de saúde eletrónico, ou seja, portanto, com o RSE. No fundo, a pergunta, embora seja feita de outra forma, quando é que esta centralização, a partida, existe no RSE, mas ela já está disponível ou não, não só para as unidades públicas, mas também para as unidades privadas. Dr. António Tavares, posso-lhe pedir para pôr em mute, faz favor? Obrigado. Ou seja, fica aqui um bocadinho a ideia que se calhar até existe essa informação, mas ela é partilhada no contexto específico dos estabelecimentos do SNS e não tanto no ecossistema mais alargado da saúde. E perguntava-se um pouco qual é o ponto de situação e qual é que é a perspectiva de evolução. Também podemos dizer ao contrário, não é? No ecossistema da saúde também não há acesso aos dados de determinadas privadas. Portanto, eu acho que é um caminho que tem que ser traçado em conjunto, sempre na perspectiva de que os dados não são nem de um nem do outro, que são do cidadão, nem são muitas vezes também, e é importante também dizê-lo, de empresas privadas que prestam serviço, ou seja, que acabam muitas vezes por armazenar esses dados. Portanto, é importante que seja um caminho percorrido em conjunto com vantagens para todos, sendo que, na verdade, e o SNS aqui tem uma posição
que tem algumas singularidades face a outras, porque é muitas vezes quem, na verdade, suporta todo o sistema, não é? E, portanto, Claro, sim, seja ele a aquisição dos equipamentos, seja a gestão dos sistemas de informação, seja até a prestação dos cuidados de saúde. E, portanto, na verdade, às vezes temos uma certa tendência para nos esquecermos disto. E até dos cuidados de saúde que são muitas vezes prestados no setor privado. E, portanto, isso também é um fator importante, não é? E, portanto, eu diria que é um caminho que está a ser percorrido, mas que também é importante nunca perder de vista as posições que os vários agentes têm neste sistema. No que respeita especificamente à SPMS, isto como calcularão são coisas que ultrapassam até a nossa própria visão. Do ponto de vista tecnológico, as questões são francamente mais simples. Não, mas existe já esse registro central de uma informação que podia ser carregado tanto pelos hospitais do SNS, pelos estabelecimentos de saúde do SNS, como pelos privados. Isso já existe. Existe o caminho. Existe. Okay. É verdade. O caminho existe. Portanto, os obstáculos acabam por ser mais regulatórios do que propriamente tecnológicos ou até tecnológicos também são alguns. Okay. Exatamente fruto daquilo que falámos há pouco, que é a diversidade de sistemas e na existência de interoperabilidade entre muitos deles. Nós ainda temos, e falámos aqui ainda hoje várias vezes, da circunstância de muita informação sobre os utentes, ainda hoje não ser, muita informação, muitos dados sobre os utentes, ainda hoje não serem passíveis de serem armazenadas da melhor forma junto no registro de saúde do utente. Okay. Da forma como chegam e como circulam no sistema. Ok. Muito obrigado. Entretanto, como viram, já temos o painel de todos os presentes. Vai haver também, e digo isto para todos, não só para os oradores, mas também para os participantes, vai haver também um inquérito que sairá automaticamente, certo? E que vos pedia que respondessem. Aqui já está neste momento online. Luís Marcos, eu falava, tinha aqui uma questão específica para si, que é o sucesso da AWS no NHS inglês, passa pela parceria com a Privitar, que é uma empresa do Reino Unido e que se constitui como um parceiro para assegurar a privacidade de uso de dados em saúde. Poderia esse modelo ser replicado também em Portugal, criando-se uma empresa semelhante à Privitar, que poderia ser uma espécie de CIVs para os dados em saúde? É uma questão, obviamente que há aqui um cruzamento com a função dos serviços partilhados, mas... Claro. Bom, na essência, sim, isso é um caso de uso da plataforma AWS no mundo, no sistema de saúde inglês, em parceria com uma empresa que é a tal Privitar. Mas é importante dizer que a Privitar está aqui como um parceiro da AWS, contratado, digamos assim, também pelo NHS, e a Privitar tem soluções de software para garantir essa segurança dos dados de saúde, para garantir a sua anonimização, por exemplo, para garantir que cumprem determinadas regras no acesso, etc. Portanto, digamos que a Privitar é uma peça que está on top da infraestrutura AWS para uma utilização específica de dados de saúde. Okay? Portanto, a Privitar tem património intelectual, digamos assim, não é? Que é a sua solução de software, que está a ser utilizada pelo NHS para garantir essa privacidade dos dados, ok? Portanto, agora daí a termos uma empresa em Portugal de tipo Privitar, para isso temos de ter as soluções, né? Temos de ter o software, temos de ter as soluções técnicas, não é? Para poder fazer o mesmo que faz a Privitar. Agora sim, não é impossível fazer o mesmo que faz a Privitar, não é impossível ter uma solução idêntica, não é? É preciso desenvolvê-la. Ou então até mesmo usar alguém tipo Privitar, porque há de haver outros também, portanto eu não quero estar a vender Privitar, não é? Há de haver outros também, mas pronto, há de haver parceiros da AWS que são especializados nesta área dos dados de saúde e que podem ajudar a construir uma plataforma que obedeça a essas regras, sim. Okay. Eu queria só, desculpa, claro, força, porque havia aqui alguém, uma pessoa que é António Nogueira, não sei quem é, só sei que se chama António Nogueira, diz que por vezes parece que não fazemos a carta de condução porque não conseguimos comprar um Porsche. Exatamente. Que valor tiramos de Big Data se ainda não estamos on? Portanto, eu não percebo o que é que o António está a dizer com não estarmos on, portanto, mas parece-me que o António está a querer dizer, nós ainda não, se calhar ainda é muito cedo para nós pensarmos em fazer coisas destas, não é? E há bocado o Dr. Luís Pinheiro também falou naquele caso das radiografias, que nós não temos radiografias suficientes para isso, não é? Pronto, também, se calhar no caso das radiografias autórax para o Covid-19, se calhar nós não temos. Exatamente. Embora haja uma tendência, e é uma coisa engraçada. Era disso que eu estava a falar. Eu sei. Mas há uma tendência interessante no mundo privado,
ok? Desde há uns anos para cá, quando se começou a falar esta história do Big Data. E as empresas também falam muito nisto, mas eu não preciso de Big Data nenhum, porque ficavam assustados com o nome Big, não é? E consideravam-se pequenas, né? Especialmente as empresas em Portugal, também temos essa coisa de ser sempre muito pequeninos, e somos. Portanto, e diziam, mas eu não tenho dados para isso. Então, o que se começou a assistir foi parcerias entre empresas. E se virem hoje, já conseguem perceber que há troca de dados, obedecendo às regras, acredito eu, não é? Troca de dados entre empresas e cruzamento de dados dos negócios das empresas para elas poderem agir em comum, não é? No mercado, ok? Portanto, para o bem comum, não é? Quanto mais não seja, para o bem das empresas. Para o bem comum delas, exato. Mas também dos seus clientes, acredito. Aqui, quando estamos a falar em saúde, por exemplo, e nós reparamos nisso agora nos esforços para desenvolver a vacina, então não sei quantos países a desenvolver a vacina e a partilhar dados, não é? Portanto, que se calhar, não sei se Portugal também está a participar, sei que também está a participar nisso, com 2 ou 3 vacinas. Portanto, com certeza que eu, para fazer uma coisa deste género, com as tais radiografias ao tórax, eu podia ter uma participação também dos americanos da Universidade na Califórnia, ou dos espanhóis, ou dos franceses, e tentarmos ter uma espécie de open source desses dados, não é? Tal como o Luís Pereira há bocado falou, fizeram open source das especificidades do ventilador. Há países que podem fazer, ou podemos fazer todos, open source dos nossos dados das radiografias ao tórax, por exemplo. Não está lá o nome de ninguém, só está o resultado da radiografia, se a pessoa tinha Covid ou não com aquele diagnóstico naquele momento, ninguém fica a saber quem é. E se partilhar, portanto, nós temos, há de haver áreas, com certeza, em que não temos essa quantidade de dados suficiente para pôr lá um modelo em cima a trabalhar e aquilo de repente dar-nos uma resposta, mas há outra em que temos a plataforma, e para aquelas em que não temos os dados suficientes ainda, com certeza que nos podemos juntar a outros e ou construir... para obter mais pontos de informação. Exatamente. Portanto, ajudar-nos a ter o tal Porsche, não é? E, portanto, ainda não estamos on em muitas coisas, mas com certeza que há outras que podemos estar. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta que eu lançava de forma genérica, eu penso que é mais dirigida para o Dr. Luís Góes Pinheiro, que tem a ver um pouco com uma queixa, de certo modo, das empresas TIC na saúde, que foi sempre a falta de um contexto estabilizado e de regras bem definidas, no fundo, que permitissem tomar decisões de investimento de longo prazo, sem temer alteração de regras. E, no fundo, o que se questiona aqui, qual é que é, de facto, o papel entendido para o mercado da saúde, o mercado na área das tecnologias de informação, se subentendo. Se há, de facto, vontade de apoiar esse mercado, a construir uma competitividade que até possa servir para o mercado global, como o Luís Pereira falava, a nível do software, digamos assim, ou se existem essas condições ou não, no fundo era isso. Portanto, eu não sei quem quer acrescentar alguma coisa sobre isto, Luís. Eu posso responder essa pergunta. Eu acho que, na verdade, não deve haver nenhuma empresa que não goste de estabilidade. Mas, na verdade, a estabilidade não existe no mundo. Não é só no contexto do desenvolvimento de aplicações para as TIC. E muito menos, e aliás, como este ano nos demonstrou, às vezes pode até ser, a realidade pode até vir a ser bastante imprevisível e bastante surpreendente. Portanto, o que eu acho que tem que acontecer, e com isto não estou a dizer que não deve haver um quadro de clarificador daquele que é o papel das empresas no relacionamento com os principais agentes do setor público no que respeita às TICs, mas certo. Uma previsibilidade absoluta e uma estabilidade absoluta não há nem pode haver, porque a vida não tem essas características. E, aliás, acho que empresas que ambicionam estar preparadas para competir no mercado global, a última coisa que podem pedir é a estabilidade do mercado, com regras estritas e imóvel, para garantir que conseguem operar. E, portanto, aquilo que eu posso dizer nesta matéria, e acho que há pouco, na primeira pergunta, até disse quase tudo, é que a nossa visão é a visão mista. Ou seja, por um lado, queremos desenvolver um coração comum, tal base Lego, que tem necessariamente que ser única, ou tendencialmente única e controlada centralmente. E depois haverá um conjunto vastíssimo de oportunidades de operação local. Aliás, há pouco falamos aqui dos equipamentos da Medtronic e a verdade é que não é, por exemplo, nossa intenção deixar de produzir, entrar no mercado da produção de pacemakers ou de desfibrilhadores. Não é claramente essa a nossa intenção, mas é seguramente a nossa intenção garantir que há uma partilha e uma interoperabilidade entre os dados desses sistemas de informação e sistemas nossos de apoio à decisão.
E, portanto, essas são regras que efetivamente devem ser transmitidas para que haja clareza nessa matéria, porque efetivamente, e estou a falar deste exemplo como posso dar em dezenas de outros, nós vamos apostar de forma muito decisiva na telemonitorização, em várias vertentes, em várias dimensões, o mais amplamente possível, mas lá está, mas é fundamental que os equipamentos de telemonitorização e os sistemas que recebem dados, que os tratam e que os transmitem, sejam também capazes de respeitar a tal matriz comum que permita que amanhã seja absolutamente indiferente se o doente A, B, C ou D usa o equipamento da empresa A, B, C ou D, porque do ponto de vista do sistema, pelo menos do SNS, o ideal seria que fosse de todo o Sistema Nacional de Saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde, possa beneficiar dessa informação. E que, independentemente de usar o equipamento que é ativado perante uma queda da Medtronic ou o equipamento que é usado hoje no hospital da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que do ponto de vista do sistema ele seja idêntico e que amanhã, por exemplo, possa haver uma alarmística que é gerida em período noturno pelo SNS 24, que tem um call center que opera 24 horas por dia e que pode ter os operadores noturnos a servir de assistência a todo esse ecossistema de sistemas de empresas diferentes, mas que entroncam. Mas eu penso que a pergunta também tinha um pouco a ver com as próprias instituições ou os estabelecimentos de saúde do SNS. Se lhes vai ser concedida a liberdade para escolherem essas soluções alternativas, ou se eles vão, porque isso, repare, faz uma diferença muito grande em termos daquilo que é o mercado endereçável, entre aspas, não é? Portanto, faz toda a diferença saber se estamos a falar de um conjunto das unidades e clínicas privadas do país ou se estamos a falar de todo o universo de hospitais. Portanto, penso que a pergunta era um pouco mais por aí. Eu acho que há algo que não podemos perder de vista nunca, não é? Ou seja, na verdade, em última linha, do lado de lá está o cidadão e está o utente. Assim. Certo. E, portanto, ele é que é o foco de toda a construção. Exatamente. E, portanto, tendo em conta isso, a resposta é relativamente simples, ou seja, eu acho, e volto a dizer, que limitar de forma absoluta a iniciativa local é matar a inovação, é operar contra o cidadão. Não garantir que há um tronco comum nacional que permita agir de forma célere e garantir uniformidade na prestação de cuidados a nível nacional também é não servir bem ao cidadão. E, portanto, é este casamento entre a liberdade local que permita que haja polos de excelência que promovam a inovação e que, ao mesmo tempo, haja um tronco comum definido de forma nacional para que isto tudo funcione. Até porque o utente, e isso é uma luta também minha, mas de muita gente, o utente não deve ser do hospital A, do hospital B ou do centro de saúde A ou do centro de saúde B. Na verdade, o utente devia ser do SNS. E desse ponto de vista, onde quer que fosse o ponto que entrasse no sistema, devia ter um tratamento tendencialmente igualitário. E o SNS deve funcionar em rede. E, aliás, temos visto isso durante agora a Covid. As pessoas, é muito fácil dizer o hospital A ou o hospital B já não tem camas de cuidados intensivos. Felizmente, com o SNS não funciona dessa forma atomizada. Porque se funcionasse de forma atomizada, em termos absolutos, de facto, se o hospital A ou o hospital B já não tem camas de cuidados intensivos ou já não tem ventiladores, ou o que seja, os outros todos diziam, o problema não é meu, não é nada comigo, eu tenho aqui o meu sistema à parte, eu tenho a minha vidinha à parte, estou a servir os meus clientes à parte, e isso então seria absolutamente fatal naquela que é, volto a dizer, aquilo que nos deve orientar, que é servir o cidadão. E por isso é que eu volto a dizer, isso não tem que ser um binómio, tem que contar com estes dois fatores. Garantir que há inovação impulsionada localmente num tronco comum que é gerido de forma nacional, para garantir que a rede não se perde. Eu não sei muito obrigado, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Luís Pereira. Sim, só um ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista neste aspecto mais global, não é só um problema nacional, não é um problema global, porque interessa, isto porquê? Porque como agora com o Covid estamos todos confinados e não viajamos, mas de facto a mobilidade mundial é enorme, não é? Portanto, se eu não transporto comigo os meus dados de saúde e posso utilizá-los noutro sítio, pronto, já é um bom ponto tê-los nacionalmente, mas também era bom tê-los internacionalmente. É um processo que nós que não podemos aqui apontar o dedo a ninguém, quer dizer, é um processo que se vai fazendo e que nós vamos ter que estar
há que ir acompanhando. Portanto, neste sentido, eu creio que a SPMS e as autoridades nacionais vão acompanhando a tendência que há no mundo, e especialmente, nomeadamente da Europa, especialmente. Mas acho que é um processo global, não é só nacional. Ok. Não sei se o Dr. António Tavares ou o Engenheiro Luís Marques querem dizer mais alguma coisa, se não... Eu só gostava de acrescentar uma coisa que me parece importante e que foi um bocadinho dito pelo Dr. Luís Góes, que tem a ver com a integração de todo o sistema, isto é, o setor do Serviço Nacional de Saúde, a área privada e a área social deviam falar mais entre si e partilhar mais esta visão do ecossistema. O que acaba é que, no meu ponto de vista, devido até ao próprio modelo de gestão em que está assente todo o nosso sistema de saúde, acabamos por desperdiçar muitas vezes sinergias e competências que, se juntas, de certeza absoluta facilitavam a vida ao cidadão. De certa maneira, quase como que haver aqui um simplex da saúde que possibilitasse todo este diálogo e, de certeza absoluta, iria ser muito mais fácil e, portanto, fica aqui esta minha sugestão, para não se esquecerem também da área social, porque ela traz uma quantidade muito grande de doentes que estão no sistema e que têm esta dupla condição. Estão no sistema porque já são idosos, têm doenças, muitas delas crónicas, e, portanto, estão permanentemente no sistema a consumir e muitas vezes a consumir sem querer. Certo. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Luís Marques, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Estamos mesmo eu queria só, para finalizar, deixar uma mensagem de alguém com experiência aqui na área puramente das tecnologias e não tanto da saúde. Nós falamos aqui em assuntos muito importantes e em coisas, podemos dizer assim, em coisas que podem ser projetos muito grandes, vamos pôr assim, ok? Então temos uma ambição grande, isso é o primeiro ponto, não é? É querer fazer, não é? É perceber o que é que se pode fazer e querer fazer. Mas a mensagem que eu queria deixar é tentarmos partir o elefante aos bocadinhos mais pequenos, às fatias pequenas, e sabendo que temos hoje em dia uma facilidade imensa em experimentar, em testar soluções, ok? Pequeninas, podemos ir fazendo coisas pequenas, experimentando facilmente, percebendo esta funciona, esta não funciona, parte para a próxima, aquela funciona, parte para a próxima, e depois, quando chegarmos ao fim, sem medo de arriscar, não é? Sem medo de arriscar. E vamos com certeza ter uma solução depois, que não é uma solução monolítica muito grande, não é como era antigamente nos sistemas de informação, mas vamos ter uma coisa orquestrada, não é? Em diversas peças muito pequeninas, com equipas pequenas também a tomar conta de cada peça. E acho que essa é uma mensagem importante para quem depois decide e tem o poder de decidir e de tentar inovar. Obrigado. Ok, muito obrigado. Bom, estamos na nossa hora. Queria, em nome da APDSI, agradecer muito a presença, não só a participação dos oradores, mas também de todos os participantes. E também dizer, portanto, que este, como eu disse, isto é um tipo de evento que a APDSI tem vindo a realizar com bastante frequência. Aliás, temos já o próximo, que será subordinado ao tema das competências TIC, as competências e qualificações TIC em Portugal, que está agendado para dia 19 de novembro. Eu convido todos a estarem presentes também, que penso que será interessante. E pronto, e assim me despeço agradecendo a todos. Muito obrigado e boa noite. Deus, boa noite. Muito obrigado. Fiquem bem, obrigado. Fiquem bem.